Olá, bem-vindo ao Café com Maná. Hoje eu queria falar sobre a oração da fé. A palavra de Deus aqui no Evangelho de Marcos 11, 24 diz assim: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Isso é um estímulo para a oração da fé. Jesus está ensinando o povo como orar para receber aquilo que está orando, aquilo que está buscando, né? Pede, crendo que já recebeu, e aí vai, de fato, receber, assim vai acontecer na nossa vida, né? Por outro lado, a gente vê em algum momento uma oração de Jesus, falando ao Pai. Lucas, capítulo 22, verso 42, ele fala: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse tipo de oração que Jesus fez gera ou gerou em algumas pessoas uma certa confusão, em que na hora que vai fazer uma oração da fé, em vez de permanecer em convicção naquilo que está pedindo, né, crendo que vai receber o que já recebeu, simplesmente termina a oração dizendo assim: mas seja feito de acordo com a tua vontade, né? Se for da sua vontade, Pai, faz isso. Então, essa é uma oração que confunde, essa é uma oração, esse tipo de terminação de uma oração da fé, ela mata a oração da fé. Você não vai alcançar resultado nenhum, porque a oração da fé você tem que crer que vai receber para ter de volta. Se você tem dúvidas, isso daí já não funciona, não é uma oração como Jesus ensinou. Agora, para orar então com fé, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. Não, Deus quer isso para a minha vida. Então eu oro crendo e aí eu vou receber, né? E como é que Jesus sabia qual era a vontade de Deus, né? Porque na realidade Jesus fez uma oração dizendo o quê? Eu quero isso, mas seja feita a tua vontade. Então Jesus sabia desde o princípio que a vontade do Pai era que ele fosse para a cruz. E por que Jesus sabia que essa era a vontade de Deus? Porque as Escrituras profetizaram isso, que Jesus ia ser pendurado no madeiro, que ele ia ser crucificado, ele ia morrer pelos pecados dos homens. Então essa profecia já era revelada, então Jesus já sabia qual era a vontade do Pai, né? Essa oração da vontade do Pai nós fazemos quando, por exemplo, tenho duas propostas de emprego, eu não sei para qual que eu devo ir. Eu tenho vontade de ir para mas eu busco a vontade de Deus. Alguém te chama para uma viagem, vão mudar de cidade, um emprego interessante, a família foi para lá, né? Você faz uma oração: Pai, eu estou com vontade de ir, mas seja feita a tua vontade. Aí você precisa de uma revelação da vontade de Deus. Isso é uma oração de entrega, de consagração. Eu me consagro à vontade de Deus, né? Aí eu oro desse jeito. Mas a oração da fé, ela não pode ter dúvidas quanto à vontade de Deus, né? Como é que eu vou saber, então, o que Deus quer? Ou se Deus quer aquilo que eu estou pedindo, né? Para pedir, eu devo conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu devo conhecer as promessas de Deus. Se eu conheço as promessas de Deus, conheço a sua palavra, eu sei o que Deus quer. E aí eu posso orar com convicção, realmente exercer a oração da fé e ter resultados, ter um fruto dessa oração, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20 em diante, ele fala que a pregação dele, dos outros líderes que estavam com ele, ela sempre foi sim, ela não era sim e não, né? Por que ela não era sim e não e era sempre um sim de Deus? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, né? O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que é prometido por Deus na sua palavra, ele é um sim de Deus para as nossas orações. É uma promessa, o que Deus prometeu ele vai cumprir. Ele não muda de opinião e nem se arrepende, ele promete ele cumpre o que ele promete, né? Então, nesse momento eu consigo orar com fé, né? Por exemplo, se eu vou orar por um enfermo e termino a minha oração dizendo: seja feito segundo a tua vontade, o enfermo não vai ser curado. Pode ser que eventualmente uma situação ou pela oração de outros, mas por essa oração o enfermo não vai ser curado. Porque se for da sua vontade, não é a oração da fé que faz o milagre acontecer. A oração da fé sabe qual é a vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus, na epístola de Tiago, a partir do verso 14, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará.
Veja a palavra, né? Ele não coloca dúvida aqui. Se você orar e tal, tem alguém doente, ora por ele, tal, alguns serão curados, outros não. Ele diz o seguinte, que faça a oração da fé, ungindo com óleo, né? E ela vai salvar o enfermo. O Senhor vai levantar esse enfermo, né? Aí eu posso então orar por cura, sem terminar dizendo, não, se for da tua vontade, porque eu sei qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o que? Tem alguém doente, unge com óleo, faz a oração da fé, o enfermo vai ser curado, em nome de Jesus. Isso é bênção, isso é promessa de Deus, né? Por exemplo, alguém está passando necessidades, a gente ora pedindo, Senhor, ajuda, resolve esse problema e tal, se for da tua vontade. Ora, Filipenses 4,19 diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso é uma promessa de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará ou de nada terei falta. Então, o que está dizendo? Que a vontade de Deus é que nós oremos e as nossas necessidades sejam supridas. Então, quando eu oro a Deus pedindo algo que eu estou precisando, a família está precisando, eu creio que vou receber. Eu não tenho que terminar a minha oração dizendo se for da tua vontade, porque a vontade de Deus é revelada na palavra. Então, esse tipo de oração não faz sentido. Voltando, quando há algo especial, né, uma direção, eu não sei, posso ir para qualquer lugar, não está claro, não existe essa revelação na palavra de Deus, aí eu peço uma direção, mas aquilo que é promessa de Deus é sim para a tua vida. Aquilo que é promessa de Deus é vontade de Deus. Eu não tenho que falar se for da tua vontade, porque a vontade de Deus é revelada na sua palavra. Casamentos em crise, né, a restauração, olha, a vontade de Deus é que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então a vontade de Deus não é que o casal se separe, é que o casal permaneça junto. Vai permanecer junto no inferno? Não, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então nessa vontade do casal ser mantido, é óbvio, quando eu oro por restauração de uma família, de um casamento, eu estou orando por algo que está dentro da vontade de Deus. Eu sei que é a vontade de Deus, eu oro com fé, sabendo que Deus vai fazer milagres naquela família, vai fazer milagres na minha família, na sua família, nas nossas. Então, essa é a oração da fé. A oração da fé, ela advém, ela é proveniente de uma convicção daquilo que Deus quer. Deus quer, eu estou orando de acordo com aquilo que Deus quer, né? Como disse o apóstolo João, em 1 João, capítulo 5, verso 14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E a vontade de Deus é revelada na sua palavra, como nós já vimos, né? Quando eu oro por alguém que está aí oprimido, possesso, a pessoa às vezes está com angústias da alma, está com depressão, está com pânico, está sofrendo um monte de coisa. A gente vai lá, aquela oraçãozinha de se for da tua vontade, Senhor, liberta. Claro que é da vontade de Deus. Você acha que é a vontade de Deus que a pessoa fique sofrendo, fique angustiada lá, fique... Não, a Bíblia diz, Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para libertar os oprimidos. Jesus veio para curar os enfermos. E a igreja é o corpo de Jesus Cristo. Ela dá sequência a essa obra de Jesus. Nós estamos aqui fazendo o que Ele nos ensinou. E temos essa unção e esse poder para isso. Então a igreja, quando ora por alguém que está com pânico, com depressão, nós temos que orar crendo. Porque essa é a vontade de Deus. Crendo que vamos receber. E assim será feito. E nós vamos receber. E assim vai acontecer nas nossas vidas. Aprenda e viva a oração da fé. Ela vai mudar a tua história, ela vai mudar a tua vida. Seja um grande homem, uma grande mulher de oração, porque a oração move. Ela move as situações, ela move as famílias, ela move os sentimentos, as emoções. A oração, em nome de Jesus, tem poder. Ore, exercite, seja uma bênção. Tenha um dia maravilhoso. Se o Café com Maná tem sido bom para a sua vida, dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.